Ok, Ok, hoje, dia 22 de maio, são às 6h30, vamos continuar o nosso estudo. Posso pedir para ti fazer a oração para a gente iniciar? pode, claro. Então, vamos lá. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos novamente reunidos para poder entender um pouco mais da Tua palavra e agradecemos por estarmos vivos e tentando melhorar o nosso eu e agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso alimento, nosso trabalho, por tudo que nos tem dado, meu Pai. E com essa oração que nos deste, eh, pedimos permissão para dar por iniciado nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Obrigado, Que assim seja. que assim seja. Acho que eu comi um pedaço, mas Não, você faz ela inteirinha. Ela ia ser é, repetida uma parte. não. Gostei do seu óculos, é novo? Não, É que acho que eu tô acostumada com o vermelhinho. não. Deixa eu compartilhar aqui, então, o nosso texto. Aqui. Continuando, então, do nosso capítulo 25, Telegrafia Humana, item 285. Creio que essa é a última pergunta do capítulo. Isso. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Ah, por que não será praticada desde já? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escol e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra, que a gente chama de telepatia, né? Telegrafia humana. Muito bom. Capítulo 26. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares. Item 286. Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas, e ainda mais à natureza das perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas, outro ponto há, não menos importante, a ordem que deve presidir à disposição das perguntas. Quando um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com método de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando elas se sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto para outro. Esta a razão por que é sempre muito conveniente prepará-las de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem necessárias. Além de que a redação será melhor quando feita prévia e descansadamente. Esse trabalho preparatório constitui, como já dissemos,
uma espécie de evocação antecipada, a que pode o espírito ter assistido e que o dispõe a responder. É de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é, muitas vezes, a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem eles, a devem saber. Ora, precisamente por conheceis as coisas, porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que o objetivassem submetê-los a um exame como se foram estudantes? O desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adepto não constitui para os espíritos motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá cedo ou tarde, e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. A gente, quando faz oração também, ou algum pedido, eu creio que essa seja uma maneira também mais clara da gente chegar com os nossos, vou colocar entre aspas, pedidos, por às vezes não ter exatidão, porque os espíritos, né, eles sabem também o que os nossos pensamentos e nosso coração emanam de energia. Então, não adianta nada a gente pensar uma coisa e achar que pode perguntar outra. E ali ele fala também que não adianta a gente perguntar coisa besta para saber se ele está ali ou não, se ele é verdadeiro ou não, se, né, é do bem ou do mal, enfim. Se a gente já se prepara para entrar em contato com a espiritualidade do bem, para que a gente tenha algumas respostas, que estas sejam para nosso autoconhecimento, para a evolução espiritual e não para pura curiosidade, né? Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. É um bom exemplo, né? Uma boa comparação. Uhum. Não se segue daí que os espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem. O interesse que nos tem, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Nesse caso, curtas serão as suas aparições, e muitas vezes conforme o grau da imperfeição de que ainda se ressintam, manifestarão mau humor, por terem sido inutilmente incomodados. 287. Pensam algumas pessoas ser preferível de que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. É um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por fazer-se, ou, pelo menos, muito incompletos e sem solução,
uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Até me veio na cabeça, quando ele falou da ordem das perguntas, de estar naquele assunto e depois ir para outro assunto, explorar todas as perguntas desse assunto, depois pular para o outro para não ficar misturando e perder o fio da meada, né? Uhum. Creio eu que Allan Kardec fez isso, né? Ele colocou no papel as dúvidas e explorou cada uma delas. Nossa, eu preciso espirrar. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada têm a temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam. Por isso mesmo, em geral, recomendam aos médiuns que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias, se abstenham de toda controvérsia a propósito de seus ensinos. Ou seja, né, a gente tem que duvidar da perfeição, do mundo perfeito, e se o espírito se recusar a responder qualquer pergunta mais obscura que eles falam aqui, né, ou mais complicada, com mais detalhes, aí a gente tem que duvidar. Quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram em geral dispostas a interrogá-los. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Primeira. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas, os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredir-lhes, não atendem às fúteis. Segunda. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Muito bom. Uhum. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. A gente acabou de falar. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pô-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste, quando procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre as que interessam? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores. Deixa eu só desligar meu negocinho aqui. Vamos lá. Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que do mesmo modo que elas gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. O semelhante atrai o semelhante, né? Uhum. Quinta, quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque ou não queiram, ou porque não força, ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Vou ler de novo. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas,
Será porque o não queiram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por ambas essas causas. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Ah, insistindo-se fortemente, o espírito acabaria respondendo? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de se ir embora. Por isso é que se torna necessário espereis, quando se vos diz que o façais. E, sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que se não quer dar é o meio certo de ser enganado. Está ouvindo a falação aqui? Não? Sexta, todos os espíritos são aptos a compreender as questões que lhes proponho? Muito ao contrário. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não impede respondam bem ou mal, como sucede entre vós mesmos. Nota: em alguns casos, e quando seja conveniente, sucede com frequência que um espírito esclarecido venha em auxílio ao espírito ignorante e lhe sopra o que deva dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas, e além do mais, porque o próprio espírito quase sempre o diz. O fato, entretanto, só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, nunca com os que fazem alarde de falso saber. Muito bom. Que a gente, até está escrito aqui, né? Que a gente tenha o discernimento de saber o que é verdadeiro ou falso. 289. Pergunta sobre o futuro. Sétima. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insistis sempre, no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanas. Temo-lo dito a todo momento. No Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, número 868. Oitava. Não é certo, falando aqui das respostas do futuro, hoje você pode emanar uma vibração que traz uma resposta. Amanhã você pode estar evoluído e vibrar outra resposta, né? Então, só tomar cuidado com isso. Oitava. Não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno ainda são mais de temer os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite-se verifique o grau de confiança que elas merecem. Nona, de que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Vamos ver o que ele quis dizer com apócrifas. Disse que uma obra religiosa destruída a autoridade canônica. Disse que a obra... ok. Considerada divina, sabe? Do escrito divino, enfim. Uhum. Décima. Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-no as mais das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes um fim sério, qual o de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira
porque toma o que lhe é dito, e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Nota. É o que se daria, por exemplo, com a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança e etc. Okay. 11ª. Por que quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque ou não possam ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequentemente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não escrupulizam de vos enganar, estes determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso vos auxiliamos tanto quanto podermos. Jamais será enganado aqueles que aos espíritos superiores pedir a sabedoria, não acrediteis. Porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna. Deixemos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelar. Aquele que insista por uma resposta se opõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem, por indução, os acontecimentos futuros. Vêm-nos e a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que lhes determinasse a época, seria mister que se identificassem com a pessoa, com a nossa maneira de calcular a duração, e que nem sempre consideram necessário, daí não raro uma causa de erros aparentes. Isso está claro. Uhum. O tempo não é o mesmo tempo do mundo espiritual. 12ª. Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Há sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, é o espírito que vê. E quando é conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatões. Charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. 13ª. Que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia, a hora certa em que vai morrer, em que morrerá? São espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que outro fim não tem, se não gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. Um dia todo mundo vai, né? É uma hora ou outra. 14ª. Como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? As mais das vezes é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e guardam ao despertar a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação. Ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar,
a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. Que é claro, né? Se a gente sabe que existe outras vidas, que existe o mundo espiritual, vai ter medo do quê? Né? O medo não é da morte, o medo é de morrer, né? Ou não tem medo de morrer, mas tem medo da morte, que são coisas diferentes. Ah, eu vou morrer, eu tenho medo de morrer. Do quê? Acidente, doença, etc. E da morte? O que é a morte? Se não a troca, né, de dimensões. E isso todo mundo um dia vai passar, né? Enfim. E se a gente tem esse conhecimento, se um ente querido nosso morre, a gente sabe que ele não morre, que o que morreu foi o corpo, porque o espírito dele é eterno, né? Nem todo mundo 290. entende assim. Diga lá. Falei que nem todo mundo pensa assim, né? Nem todo mundo entende isso. Pois é, mas existem espíritas e espiritualistas que sabem da teoria, e aí chega no dia, num velório ou no enterro, e lá se acaba de chorar e faz aquele escândalo. Para quê, né? Aqui que ele fez como conhecimento. Nada. Pois é. Esqueceu. É. Ou não levou a sério. É. 290. Sobre as existências passadas e vindouras. 15ª. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio, por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido, em vez de terem descido, o que sem dúvida lhe seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns estranhos uns aos outros, e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram. Aí tem uma pergunta assim: se você vem a saber ou queira saber do seu passado, o que você foi, de onde você veio, para que você vai usar isso? Se não para o autoconhecimento. Se for por pura curiosidade, vai ter que meio que duvidar desse conhecimento. Por que isso? Né? Para que você quer saber? Se for para o autoconhecimento, ou seja, lembrar do que você foi na vida passada, para usar do conhecimento que você teve, para você ter evolução espiritual nessa vida, maravilha. Né? Eu conheço o professor Wagner Borges, ele fala, ele descobriu numa dessas projeções que ele fez, o que ele foi há 2 vidas atrás, que ele foi um indiano, que ele foi um yogi, enfim, ele relembrou uma língua que ele usava naquela época
e que hoje ele ensina, ele passa o conhecimento, ele compartilha esse conhecimento, Uhum. o que serviu para ele continuar ensinando o que ele está ensinando. E aí ele diz assim: eu vivo aqui hoje, né? Eu nasci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, moro hoje em São Paulo, e minhas contas são aqui dessa vida. Não adianta nada eu saber da vida passada, que nada que aconteceu lá no passado vai pagar minhas contas aqui. Então, a gente tem que saber usar do conhecimento do que a gente adquiriu no passado para a nossa evolução espiritual aqui. E, lógico, passar para frente todo o conhecimento que a gente tem, porque ele só vai funcionar quando a gente pratica e quando a gente ensina. Então, né, não queira só por curiosidade saber o que aconteceu lá no passado, que aí não vai adiantar de nada. Se não dá para você usar aqui, para que que você quer saber? Exato. Vai querer saber se você matou alguém na outra vida? Né? Que vai te funcionar aqui? Para nada, né? Com certeza, com certeza. Hum. B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram? Não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Ó, a gente acabou de falar. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Está no livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, né? O porquê isso é muito importante. 16ª. Algumas coisas nos pode ser reveladas sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende a vossa existência futura, não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme as preparardes pelo vosso proceder na terra, e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetímo-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho lhe se acha, de certo modo traçado previamente. Muito bom. Então, se você é um ser já evoluído, né, que sabe, está iluminado, que sabe o que vai passar, né, qual é a sua missão, e você se dedicar a isso, aí pode ser sim, falar assim, olha, você tem que ensinar o povo a olhar para dentro. Vai, é um exemplo. E aí te dá o conhecimento de alguns resultados que você terá. Então você vai ter que se dedicar a isso. Não adianta nada você falar, eu vou fazer e não age. Tem que colocar em ação. Senão não funciona, né? É como se tivesse errado. Uhum. 291. Sobre interesses morais e materiais. 17ª. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que lhe concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz, que se comprazem nas trevas. 18ª. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. Tão absurdo fora perguntardes coisas sobre coisas íntimas, espíritos que vos são estranhos, como seria o vos dirigirdes para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Jamais deverias esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Preciso igualmente é
leveis em conta as qualidades dos espíritos familiar, do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. Olha lá, semelhante atrai o semelhante. Então, por isso que a gente tem que vigiar nossos pensamentos, nossas emoções, para que a gente atraia, que às vezes você faz um pedido, né? E esse pedido, ele vai para o universo, para o todo. Só que tem os seus intermediários, que a gente também pode se considerar assim. Do nada, se você estiver conversando com alguém, fez uma pergunta para a espiritualidade, esse alguém vai responder para você. Por isso que a gente tem que sempre vigiar aquilo que está acontecendo com a gente, né? E aí abrir o olho, não só esses, né, mas o da consciência, para que a gente esteja aberto às respostas dos espíritos superiores ou daquilo que a gente está atraindo. 19ª. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem, e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Mas ficai certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir à cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas no próprio interesse do vosso futuro. Não lhes é lícito incentivar-vos dela, isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Ou seja, se é da sua missão passar por aquele desafio, o que os espíritos bons vai fazer é te dar apoio para que você possa passar por aquilo de maneira madura, né? Nota: os espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Ou seja, né, a gente não pode usar o espírito protetor como uma muleta. Para progredir, precisa o homem muitas vezes adquirir experiência à sua própria custa. Isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos com toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Fora abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe, o interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Alguns há que, por um sim, por um não, tomam o lápis e pedem conselho para o ato mais simples. Esta mania denota pequenez nas ideias, ao mesmo tempo que a presunção se supor quem quer que seja, quem tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Além disso, quem assim procede aniquila o seu próprio prejuízo e se reduz a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e indubitavelmente prejudicial ao andamento futuro. Se há puerilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão ser bons, mas inquestionavelmente ainda são muito terrestres. Ou seja, né, até como o semelhante atrai o semelhante, a gente precisa saber qual é o nosso nível
espiritual para a gente atrair até os nossos mentores amigos, né? Se nós formos muito materialistas, este vai estar mais no nível material, né? 20ª. Se uma pessoa, ao morrer, deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir a um espírito que ajude a desembaraçá-los? Poder-se-á também interrogá-los sobre o quanto dos haveres que deixou, dado o caso de se não conhecer este quanto, desde que isso se faça no interesse da justiça? Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgais, então, que o espírito ditoso com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez hajam rejubilado com sua morte, na esperança de que lhes fosse ela proveitosa? Falais de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que lhes sofre a cobiça. É o começo das punições que Deus lhes reserva à avidez dos bens da terra. Demais, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida, e no poder de nenhum espírito está a libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. Muito inteligente a resposta. Ou seja, você morre, deixa um tantão de coisa, e aí você vê a bagunça que está no mundo dos encarnados por causa dos seus bens que você deixou, e aí você quer vir para continuar dominando ali? Não tem cabimento, né? Eles que se virem. Nota: a resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes e nos ajudarem, não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não é de crer que depois da morte tenha com eles mais cuidados, porquanto feliz deve sentir-se de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam. E por pouco elevado que seja, ainda menos importância lhes ligará como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que haja podido deixar, nenhum motivo lhe dão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele, se alguma coisa não esperassem colher. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam a herança. E aí você se torna um espírito obsessor. Se no interesse da justiça e das pessoas que lhe são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações deste gênero, falás-á espontaneamente. E para obtê-las, ninguém precisa ser médium, nem recorrer a um médium. O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas, não, todavia, por efeito de pedidos que lhes façam, visto que semelhantes pedidos, de modo algum, podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Eles constituiriam antes uma maneira de as agravar, porque são quase sempre indício de cupidez e dão a ver o espírito que os que o formulam só se ocupam por ele por interesse. Ver o 295. 292. Sobre a sorte dos espíritos. 21ª. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos. Deixa eu acender minha luz aqui rapidinho, só um instantinho. Ok. 21ª. Podem pedir-se
aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os dão de boa vontade, quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhe ser útil, e não a simples curiosidade. Mesma coisa, né? 22ª. Podem os espíritos descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? Perfeitamente. E as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira pureza, das penas e das recompensas futuras, destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito. Elas tendem a reanimar a vossa fé, a vossa confiança da bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Nisso, encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, e que para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estais. Eis, em suma, o fim atual da revelação. 23ª. Evocando-se uma pessoa cuja sorte deseja De novo. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim. Se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Ah, se estiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte, de modo que esta possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, falou-á. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Nota. A experiência demonstra que, nesse caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter os vivos, de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte. Se ele tiver empenho em as revelar, falou-á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio das visões ou aparições. No caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem a pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada traz embaraços aos negócios da família. Só excepcionalmente em casos muito raros temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade, nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam, porém, as mais das vezes, isso não lhes é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los removidos. É, pois, embalar-se em quiméria esperança, o pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despedindo para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, e que nenhum escrúpulo tendem em induzir os que lhes dão crédito às pesquisas com as quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes, quanto daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo. Eu acho que por hoje está bom. Deixa eu anotar aqui. Página 458, 293. A gente tem que tomar cuidado com
com o que a gente pede, com aquilo que a gente sente, né? Porque a gente pode enganar até a gente mesmo com as nossas palavras, achando que está sentindo isso ou aquilo, e aí emana outro tipo de energia que atrai, né, esses outros espíritos. E aí, dependendo da nossa necessidade emocional, a gente começa a fazer pergunta, 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 e aí vem pessoas com má intenções ou maus mentores e falam as besteiradas. E aí recebe o que a gente não quer, Hum. pensando que é o que a gente necessita e não é o que a gente quer, e não é o que a gente necessita. Que às vezes nem a gente sabe, né? A gente pensa que é o que está necessitando e não é. Exato, é isso aí. Bem, Teve bastante informação, mas não que seja repetitivo, mas é bom a repetição para que a gente aprenda, né? Então, é sempre vigiar, sempre saber o que está rolando com a gente e não acreditar, não querer saber o que traz o futuro. Se você quiser saber o que o futuro te traz, é você agir de uma maneira que o presente vá trazer algo que você queira. E é isso. construir. Uhum. Tá um pouquinho cedo, mas a gente pode acabar, porque teve bastante estudo, né? O Jorge não está aqui para falar bastante coisa. Eu gosto quando ele vem, que aí ele dá bastante exemplo, fala das literaturas, das leituras, mas tá bom. A energia dele estava aí. Então vamos orar. Querido Jesus, queridos espíritos, amigos, espiritualidade amiga, queremos agradecer essa oportunidade de termos recebido alguma teoria, um bom conhecimento, que nós possamos saber colocar em prática e passar para frente, que nós possamos, nessa prática, olhar para dentro, saber o que está acontecendo conosco, que nós tenhamos a graça de discernir as emoções que nos acolhem, que a gente consiga observar as oportunidades que nos ensinam a nos autoconhecer. E vamos agradecer e pedir as bênçãos da espiritualidade para os nossos lares, para os nossos queridos amigos que, encarnados e desencarnados, puderam estar aqui, a Suzete, a mim, nossa espiritualidade. Queremos pedir as bênçãos para os nossos queridos irmãos do nosso grupo, que recebam as bênçãos do conhecimento, do ensinamento, e que as nossas jornadas, se cruzando ou não, que essa egrégora esteja sempre cheia de luz. E é com essa energia de gratidão que nós finalizamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Amém.